É sempre muito agradável podermos voltar à sua companhia, podermos estar consigo e nos próximos minutos iremos voltar a abrir a Bíblia na escola bíblica e podermos assim extrair da Bíblia aquilo que o Senhor Deus deixou para cada um de nós e que Paulo deixou também escrito à Igreja dos Gálatas e que de alguma forma nos permite a nós vermos aquilo que eram os princípios para aquele tempo e os princípios que poderão ser usados para o nosso tempo também. Comigo tenho sempre o pastor Pedro Esteves, que nos ajudará a compreendermos um pouco melhor, ponto por ponto, aquilo que Paulo deixou escrito aos Gálatas. E por isso mesmo, Pedro, dou-te a palavra perguntando-te exatamente qual é o sumário para hoje. Vamos analisar hoje que, dentro da argumentação e da reflexão que Paulo tenta conduzir os Gálatas, de que ele não vai apenas usar argumentos intelectuais ou teológicos, mas vai também usar o seu coração de pastor, no fundo, porque este também era o seu rebanho, e, portanto, vamos ver Paulo a falar mais ao coração dos Gálatas. Ok? Antes de irmos ao ponto por ponto, vamos abrir a palavra de Deus, vamos sugerir-lhe a passagem de Gálatas capítulo 4, versículos 14 e 15. Prepare a sua Bíblia, abra em Gálatas 4, 14 e 15, ou então, se não tiver essa oportunidade de ter a Bíblia à mão, poderá seguir a leitura que fazemos a partir do nosso quadro, que diz: "E não rejeitastes nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis." Está escrito em Gálatas capítulo 4, os versículos 14 e 15. Pedro, aqui Paulo de alguma forma demonstra, de uma forma muito, muito clara, que ele estava intimamente ligado com esta comunidade e, ao mesmo tempo, ele traz à memória o tempo que passou com eles, não achas? Sim, estas palavras são realmente bastante profundas, revelam grande intimidade e uma relação até muito especial que Paulo construiu com esta igreja, com esta comunidade. Mas isso ajuda-nos a perceber, por um lado, que a preocupação de Paulo com estas pessoas, no fundo, que estavam diante dele, não era simplesmente uma preocupação, digamos, sobre ideias teológicas ou ponto de vista doutrinários. Era muito mais do que isso. Eu diria até que, se calhar, em primeiro lugar, a sua preocupação residia no facto de que Paulo tinha o seu coração ligado a estas pessoas. Basta pensarmos que a maior parte delas, seguramente, foram levadas aos pés de Cristo através do seu exemplo, do seu testemunho, da sua pregação. Por isso é que ele achava-os mais do que amigos, digamos, comuns. Por isso eram muito mais do que, além de amigos, eram mais do que membros de uma comunidade, vamos dizer assim. Havia uma relação de coração a coração. E por isso, como dizias, há uma memória das coisas que com certeza eles viveram, e Paulo coloca-se aqui na posição, nós percebemos, de uma espécie de pai espiritual. De pastor. De pastor, portanto. E é interessante notar esta visão pastoral em Paulo. Estamos habituados claramente a vê-lo e a sua escrita num registro, lá está, de uma natureza um pouco mais conceptual, argumentativa, aprofundando esta teologia maravilhosa que ele explora. Mas é também interessante ver como, em outros momentos, ele também sente como que esta necessidade de se colocar nesta posição. Um pastor que está preocupado com o seu rebanho, no fundo um pastor que ama as suas ovelhas e que executa aquele trabalho de natureza do pastor, que é proteger as suas ovelhas. Não era mais do que um bom exemplo daquilo que tinha sido Jesus, não é? É exatamente Jesus. Ele foi o bom pastor, é o bom pastor. E a definição, aliás, que Jesus deu nessa altura foi que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Aqui Paulo não está propriamente a dar a vida, mas no sentido de que revela-se, mesmo em toda a argumentação que ele faz, estas palavras aqui ajudam-nos a perceber que a verdadeira preocupação de Paulo era ver este rebanho que podia estar a perder-se, a perverter-se na mensagem, e ele tinha uma grande preocupação com isso. É por isso também que acaba por ter um especial interesse o facto de Paulo aqui ter este cuidado de relembrar a sua história com eles. E no fundo vemos aqui Paulo quase que falando ao coração dos Gálatas, mostrando-lhes que ainda estava grato por tudo aquilo que eles tinham feito. Esta até se torna esta torna-se uma passagem muito interessante, porque ajuda-nos a perceber que Paulo também tinha
uma dívida de gratidão, no fundo, para com estas pessoas. E, ao mesmo tempo, relembrar a história faz sempre bem, não propriamente ao ego, mas, sobretudo, àquele conceito que dependemos de outro para estar aqui, não é? Neste caso de Deus. É por isso que estou convencido que um dos grandes objetivos de Paulo, ao juntar dentro da sua argumentação e reflexão, portanto, acusando os erros e chamando a atenção para eles, que Paulo claramente está aqui a procurar fazer algo muito importante quando se trata precisamente de exortar alguém que está no caminho do erro, seja ele qual for, que é restaurar a confiança. E nós sabemos perfeitamente que quando temos que falar com alguém, sobretudo quando temos uma conversa difícil às vezes de ter, não é? Seja por um erro, um alerta que queremos fazer, se é uma pessoa com quem nós temos confiança ou que sabemos que confia em nós, é muito mais fácil. Porque a pessoa sabe que a nossa intenção, mesmo que o conteúdo seja um pouco desagradável, por exemplo, a verdade é que a pessoa sabe que a nossa intenção é boa, é de construir alguma coisa. Quando falamos com alguém em quem não temos confiança e que não confia em nós, já à partida temos um muro que é difícil de ultrapassar. Por isso, aqui penso que podemos ver claramente que o apóstolo tenta restaurar esta confiança entre ele e a comunidade, chamando-lhes precisamente a atenção para o facto de que se eles se lembrarem desta maravilhosa ligação que eles tiveram, se lembrarem que o apóstolo Paulo não se esquece do bem que eles lhe fizeram, talvez isso os ajude a compreender que a força dos argumentos que Paulo está a usar, mais do que o seu conteúdo, é o facto de que Paulo os ama, está grato a eles, por isso nunca os tentaria conduzir numa direção errada. E é aqui que Jesus dizia que as ovelhas conhecem o pastor, não é? E delas são conhecidas. Essa foi a grande preocupação de Paulo. E por isso, esta preocupação de, ao conhecer as suas ovelhas, querer conduzi-las a um lugar seguro. E não há dúvida que aqui nós compreendemos que o apóstolo Paulo, temos sempre que lembrar isto, está a escrever cartas, todas elas, a lugares onde ele passou, que faziam parte da sua história, e é muito interessante perceber esta dinâmica. Portanto, Paulo não está só na posição de um intelectual, está sobretudo na posição de um pastor, mas, por vezes, o pastor também tem que argumentar de maneira a levar as pessoas à verdade. E ele percebia que, embora como pastor, o seu rebanho dava tudo por ele também, não é? Porque ele, a dado momento, diz que, se possível for, arrancarias os vossos olhos e me os darias. Isso faz seguramente alusão a algumas experiências que ele viveu enquanto esteve ali, enquanto esteve doente. Ele, quando fala desta tentação da carne, seguramente se refere a esses momentos. E, portanto, nós percebemos perfeitamente que Paulo teve cuidados, esteve debaixo dos cuidados destas pessoas, e ao relembrar isso, talvez o coração deles fosse tocado para a ideia de que este homem, que quem nós amamos e que nos amou, seguramente só quer o nosso bem. No final deste programa, vamos tentar utilizar tudo isto que analisámos aqui ponto por ponto desta passagem de Gálatas, capítulo 4, versículo 14 e 15, para tentarmos colocar em prática na nossa vida. Como é que podemos fazer o aprende fazendo? Eu penso que aqui podemos fazer uma analogia, uma aplicação, precisamente não tanto deste conteúdo, mas lembrar-nos, aproveitar este conceito, este contexto aqui, para nos lembrarmos de que nós temos que estar sempre alerta para que a nossa fé não esteja baseada apenas em conceitos demasiado teóricos, em teologia, ou em dogmas ou doutrinas, porque nós precisamos, sobretudo, de uma verdade prática, de uma verdade relacional. E quando conseguimos viver a verdade dessa forma, nós percebemos que, então, a teologia, a teoria, ela faz sentido. Mas o nosso coração tem de estar rendido às evidências, também àqueles que estão à nossa volta. É com esta palavra de esperança e de certeza, de desafio, que nós terminamos mais este episódio da Escola Bíblica, onde estivemos a olhar para aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 4, escrito pelo próprio apóstolo Paulo a todos os Gálatas na altura, mas que também serve para os nossos dias. Fique bem, guarde esta certeza de que estaremos consigo já no próximo episódio, de maneira a que você possa continuar a estudar connosco o livro de Gálatas e a descobrir as coisas boas que o Senhor Deus quer dar a cada um de nós. Fica então a promessa, voltamos amanhã, se Deus quiser.